Estamos de volta com Plínio de Arruda Sampaio. Plínio, a gente estava falando da fundação do PT, e o senhor participou das articulações, não do ato propriamente dito, mas depois o senhor se elegeu deputado federal em 1982 pelo PT, em 86 chegou a disputar o governo do Estado em 1990, participou, teve uma longa trajetória no PT. Mas aí o senhor rompeu com o PT. Por quê? Em que ano que isso aconteceu e quais foram as suas razões de rompimento com o partido? Olha, um processo lento, porque eu considero o PT a primeira grande criação política da massa, do povo brasileiro. Levou 500 anos para fazer o seu partido, um partido que não foi feito em salões atapetados. É um partido que foi feito no sindicato, na sacristia, no campo, e isso é um fato político imenso, imenso. Entendeu? E de modo que eu hesitei muito para sair do PT. Entendeu? Mas eu acho que tem um PT de 80 a 89, até a eleição do Lula. Depois da eleição do Lula, eu acho que nós não analisamos corretamente o resultado daquilo. Nós não tínhamos percebido a mudança no mundo. Entendeu? Então, em 94, eu cheguei, meu filho estava estudando em Paris, eu disse para ele, Plininho, terceiro turno. Ele disse, papai, você está enganado, o mundo mudou, não é mais a mesma coisa. Então, bom, tomamos um couro danado. Aí a análise, a meu ver, foi incorreta. A análise foi, tivemos um insucesso porque o nosso discurso é muito rígido e as nossas alianças são muito estreitas. A tal guinada ao centro ali na economia então, e na política. Tem que guinar para lá. E aí eu não gostei muito daquilo. E aí inventaram de fazer marqueteiro para a campanha. Aí trouxeram marqueteiro. Eu fui da comissão ainda coordenadora. Isso em 2002, o Duda Mendonça, você já está falando. Não. A primeira foi com o Paulinho de Tarso. Em 89. Eu não gostei muito, achei que ele falou, olha, não é bem a nossa linguagem, mas enfim. Agora, em 98, eu tive uma longa conversa com o Lula, entendeu? Quando ele perdeu a segunda vez por Fernando Henrique. Ele estava na dúvida se seria candidato ou não. A meu ver, meio de malandragem, mas enfim. Pois é, muitas pessoas ele dizia... acham que era malandragem. Muita gente disse que era uma dúvida sincera, que ele não sabia se conseguiria mesmo. Esse é o problema do Lula, a gente nunca sabe, né? Mas ele chegou, nós vamos dar uma mão para o Zé Rainha, lá na cidade do Espírito Santo, que ele estava condenado. Fomos lá. Então, eu, o Vicentinho, o João Paulo Cunha e ele. E aí ele levantou a questão. Disse, estão dizendo aí, mas eu estou achando que, eu já tomei 2 derrotas, aí eu fico um perdedor, e depois outro, eu estou fechando o lugar, você é um que pode ser, o Suplicy está querendo ser e tal. Falei, ô Lula, aqui tem uma coisa, o investimento que foi feito em você pelo partido é enorme, nenhum de nós é conhecido como você, você tem que ser candidato, só que você não vai ganhar. Não vai ganhar, então aproveite para dizer o socialismo. Porque o socialismo, Kennedy, nunca chegou à grande massa. O Partido Comunista nunca teve condições objetivas. Não tinha rádio pilha, não tinha televisão, não tinha nada. O povão não tinha ideia do que era socialismo. O que tinha era o padre dizendo que socialismo mata a freira, mata a criança. Sim. Então eu falei, você é uma figura simpática, faz uma campanha assim. E ele ficou preocupadíssimo. Aí naquele instituto, você está lembrado do Instituto da Cidadania, né? No Instituto da Cidadania, ele pôs a questão. Eu não pude pedir ao Plininho para ir na reunião. Ele disse que todo mundo disse, mas onde já se viu essa ideia do Plínio, mas que ideia mais tonta tal. Ele disse que a Marta Suplicy dizia, que nada, Lula, você precisa de um marqueteiro bom. Pois bem, em 2002 ele pôs um marqueteiro bom. O Lula Mendonça. Agora, do ponto de vista estratégico, não foi uma decisão correta essa guinada ao centro? Porque, olha, o PT chegou ao poder, o Lula foi reeleito. Se olhar hoje, ele tem um índice de aprovação, Plínio, ótimo, bom, segundo o Datafolha, 76%. Nos últimos 5 anos, 30 milhões de pessoas ascenderam à classe C. Há um processo econômico de inclusão social que começou no governo do Fernando Henrique, começou até antes. Assim, o Brasil vem melhorando desde a redemocratização, mas teve muito impulso com a coisa do real e no governo do Lula. Você não acha que é um governo que, de certa forma, merecia o apoio do Plínio, o homem de esquerda? Isso é o que todos dizem, não é verdade?
Eu tenho até muita nostalgia do meu tempo do PT. Eu deixei amigos grandes no PT. Aliás, toda vez que eu encontro os petistas, eu sou muito bem tratado, muito bem tratado. E tenho muito respeito pelos petistas. Isso é uma questão muito... Muito respeito. Foi um erro, a meu ver, é um erro político. É um erro político e vou dizer a você o que eu acho. Qual é o erro político? O erro político é o seguinte. Essa política do Programa Democrático Popular não resolve os problemas do povo brasileiro. Eles giram em círculo, Sim. Entendeu? Por exemplo, há uma certa ilusão de que o povo que está comprando geladeira entrou na classe, passou da C para a classe B. Não passou. Entendeu? Não passou da D para a C. Porque as coisas fundamentais, Kennedy, estão muito ruins. A educação está um horror. A saúde está um horror. Entendeu? Você tem menino aprovado no grupo escolar que não sabe escrever. A escola está terrível. A saúde, você leva 6 meses num SUS para marcar um exame. Você não acha que o Brasil vem melhorando e que isso é um processo também? Mas vem pelo seguinte, porque é uma tremenda numa economia, Sim. entendeu? Numa economia de uma capacidade de recursos espantosa, então tem que vir melhorando, entendeu? Mas o problema é a lentidão da melhoria, porque a lentidão da melhoria significa milhões de vidas sacrificadas, porque o que tem que contar é o que não consegue, entendeu? 20 milhões de brasileiros estão comprando geladeira, né? Mas a classe trabalhadora sabe que essa geladeira não melhorou a escola do filho dele. Exato. Né? Então, eu acho o seguinte, é uma realidade dupla. Você tem, na superfície, uma economia mais ou menos estabilizada, né? O investimento entrando aqui, um crescimento econômico, ele representa algum emprego, é inegável, são melhorias, não vamos negar isso. O que é grave, que eu queria trazer para essa eleição, é o outro lado. E quais são, assim, concretamente, esse outro lado, essas bandeiras do PSOL? Digamos que o PSOL ganha a presidência da República. Quais são os principais programas, as principais políticas do PSOL e do Plínio? 2 problemas tem o Brasil desde sempre. Segregação social e dependência externa. Os 2 estão se agravando. Você dirá, não, mas tem menos gente... Não, mas a gravidade de um problema tem pela sua quantidade, tem pela sua gravidade. A gravidade da violência hoje é maior do que no meu tempo. Sempre teve violência, sempre teve pobreza, mas a gravidade da pobreza hoje é muito maior, entendeu? Eu não estou atribuindo ao Lula diretamente a culpa disso, não. Eu estou atribuindo ao Lula a culpa de não botar um corte nisso. E um corte que significa um atrito forte na sociedade. Uma tensão social forte. Seria feita como objetivamente, assim, na política econômica, por exemplo? Ele não pôde fazer porque o itinerário dele para o poder foi um itinerário intermediado por um discurso tranquilo. Então, o povo continua esperando de um poderoso que resolva as coisas para ele, que é um traço fruto da segregação, que é a cultura do favor. Quer dizer, é um povo que está habituado, 300 anos de escravidão, Kennedy, fizeram com que se tivesse 2 classes sociais no país, o senhor e o escravo. Quem não era senhor e escravo, estava no meio e era pobre, só tinha 2 saídas na vida, ou virava bandido, ou tinha um poderoso que a protegia. Né? Por isso é que tem um monte de afilhado. Quando eu era secretário do Cavalho Pinto, o número de pessoas que queria que eu fosse padrinho era uma loucura. Por quê? Porque achavam, não, isso é poderoso, vai arrumar uma escola para minha filha, entendeu? É a cultura. Vou contar uma história para você. Diga. Eu tinha um guarda da rua, lá da nossa casa, chegou um dia para mim e disse, doutor, eu tenho uma bala aqui, que lá no Alagoas que eu peguei uma bala aqui, mas eu não tinha nada, viu? Pegou uma bala aqui. E eu queria saber se o senhor, por favor, podia falar aí no Hospital das Clínicas para eu ser... Tirar a bala. Tirar a bala. Você imagine, Kennedy, se alguém num país desenvolvido vai procurar um deputado para tirar uma bala. Vai no guichê, né? Bom, mas eu também sou da cultura do favor, né? Era. Então eu falei, pois não, aqui. Aí aparece ele um mês depois lá e disse, doutor, muito obrigado, viu? Saiu a bala, tá ótimo e tal. Chegou, eu queria falar um particular com o senhor. Quem que é?
o senhor é político, né? Sim, o senhor tem problemas. Tenho muitos problemas. Doutor, eu sou homem para qualquer negócio. Ele foi pagar o favor. Pagar o favor. Enfim, do ponto de vista dele, ele estava fazendo um agradecimento, é da cultura mesmo, né? É uma coisa que a gente... E era um perigoso, né? Perigoso. Mas quando o senhor fala em é preciso fazer uma tensão social, um confronto, como que isso pode se dar na prática? Por exemplo, na questão da política econômica, tem uma proposta do PSOL que questiona muito a dívida pública brasileira, né? A dívida externa está equacionada, mas tem uma dívida interna que ainda é uma dívida interna alta, mas ela vem caindo ao longo do tempo. É factível falar assim, eu não vou pagar a dívida interna, Plínio? Você não vai desorganizar a economia e piorar a vida das pessoas que o senhor pretensamente quer melhorar com as suas ideias? Bom, mas eu vou pegar aquele ponto anterior que você colocou, que é o seguinte. Por que o Lula não faz? Porque o itinerário para o poder constrói o poder. Se você faz um itinerário eleitoral, com promessas, com coisas assim, quando você chega lá, se tiver um embate com a direita, o povo não vem. Porque o povo está esperando o poderoso. Quando o poderoso não é poderoso, ele diz, oh meu Deus, errei. Entendeu? É o problema do Getúlio. Ficou sozinho. É o problema do Jango. Ficou sozinho. Na hora do embate não tem força. Sim. Então, precisa vir desde o começo com uma mensagem dura. Você dirá, bom, mas você nessa idade vai querer desde o começo? Não, eu sei disso. Eu estou começando. É o que eu queria que o Lula fizesse em 98. Entendeu? Quer dizer, nós precisamos contar para esta sociedade que existe maneira de resolver os seus problemas de uma maneira muito mais profunda, mas não no regime capitalista. Não no regime capitalista, contestando o capitalismo. Eu sei que é uma posição duvidosa. Mas o padrão de vida no regime capitalista, em média, ele não é maior para os mais pobres, ele não tem mais democracia do que nos países ditos socialistas, que estão cada vez mais ficando num clube fechado ali. Você colocou dois elementos. Diga. Um elemento padrão de vida, um elemento democracia. O elemento padrão de vida no socialismo é bem melhor para o pobre. É só ver Cuba. Em Cuba, todos os dados sociais são melhores do que qualquer país da América Latina. Mas não é um nivelamento por baixo, não é uma sociedade pobre como um todo. A gente sabe que em Cuba não há miseráveis como há no Brasil. Mas há problemas de abastecimento, de padrão de vida. Olha, abastecimento de caviar, abastecimento de... Mas não abastecimento de arroz, feijão, batata e carne. Isso tem à vontade lá. Né? O problema de Cuba é a liberdade, porque nem só de pão vive o homem. Exato. Né? Aí o problema, ao meu ver, não é nem tão cubano, mas é americano. Porque o Fidel sabe que se abrir, no dia seguinte os gusanos entram lá com os mariners. Aí acabou. Né? Então é uma tragédia, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é esse socialismo que eu proponho. O nosso é com liberdade. Supõe um crescimento cívico e ético das pessoas. Portanto, não é um processo para amanhã. É um processo em que hoje você vai propor as soluções concretas que o capitalismo permite. Mas o que eu quero acabar com a propriedade privada? É o socialismo clássico? Com a socialização dos meios de produção? Para lá. Para lá. Para lá. Agora, eu quero estreitar o discurso do capitalismo, o discurso da democracia. É democrático? Ah, muito bem, então vamos ser democráticos. Vamos ser democráticos. Não pode ter desigualdade no ensino. Por que o menino, filho do rico, vai numa belíssima escola e o filho do pobre vai numa escola ruim? Não é verdade? Então, o que eu penso é o seguinte... Mas aí não são reformas, desculpa te interromper, que dá para se fazer dentro do capitalismo? Porque quando o senhor fala, olha, era preciso que o Lula em 98 tivesse feito um discurso mais claro, socialista. Se ele tivesse feito esse discurso, o Lula argumenta, ele jamais teria chegado à presidência da República. Pois é, mas foi o que eu disse a ele, não chega. E disse, e se chegar, não leva. Aí, quando eu acabei, quando ele se elegeu, vários petistas me deram aquele risadinha, dizendo, olha lá, ele levou. Aí eu virei e disse, mas levou? Porque o problema é o seguinte, o que é levar? Levar não é sentar na presidência, exercer o poder, isso não é levar. Levar é fazer o que a gente pensa. Poder aplicar o seu programa, suas políticas. Programa, etc. Evidentemente, o Lula não está aplicando um programa que está escrito, dos quais a parte agrícola fui eu que escrevi o tempo inteiro. Entendeu? Não está fazendo. Então, não está levando. Isso é que eu quero dizer, Kennedy, entende? É uma pena, é uma pena.
Não tenho mágoa pessoal de ninguém no partido, ninguém, e muito menos do Lula. Como é que é a relação pessoal com o Lula? Ainda tem alguma relação? Não, agora não temos mais, porque como eu também não tenho mais com o Fernando Henrique, não tenho mais com o Serra, porque não dá, mas não temos briga nenhuma. Eu não levo a coisa política para o pessoal, nunca levei, entendeu? Nunca levei, não tenho mágoa, eu não ofendo ninguém, também não julgo ninguém. Também não estou julgando se o Lula é um malandro, não é malandro. Não, eu não estou julgando, eu estou julgando a política dele. Eu não concordo com a política dele, como não concordo com a política do Zé Serra, como não concordo com a política do Fernando Henrique. Mas aí vamos tentar concretizar. Por exemplo, a relação com o Banco Central, né? Como é que seria num governo do PSOL? O Lula hoje dá uma autonomia política ao Banco Central. Ela não é formal, ela não é legal. Algumas pessoas até defendem isso, que tem um mandato, que esteja ali na lei. Mas hoje ela é a autonomia do fio de bigode. O presidente escolhe o presidente do Banco Central, o presidente da República escolhe o presidente do Banco Central. Ele aplica uma política que para muitos é uma política conservadora, mas o Brasil está aí crescendo esse ano a 6,5%, 7%, ritmo chinês aí no primeiro trimestre. Como é que seria a política do Plínio e do PSOL para o Banco Central? Gente, o Brasil está crescendo, em parte porque o Manteiga está acertando, mas não é essa a fundamentação. O Brasil está crescendo porque o Brasil é um país com imensos recursos naturais, sim, com uma capacidade de exportar produtos que o mundo está comprando com os que estão, a China. As chamadas commodities, né? O minério de ferro, coisas do agronegócio, soja, enfim, muita coisa. Está comprando. E os capitais dos países desenvolvidos não podem se aplicar nos seus países porque está em recessão. Os seus países estão em recessão. Então, o que acontece? Os capitais procuram. O Brasil tem um juro altíssimo, vem para cá. Vem para cá, dá uma febre na economia. Mas nós estamos nos desindustrializando, nós não estamos seguindo. Segundo, nós estamos desnacionalizando a nossa economia. É cada vez mais desnacionalizada e agora terrivelmente no campo. Coisa que nunca foi objeto maior de investimento para compra de território, para comprar terra. E agora não. Com essa história dos 4 produtos, né, a soja, a cana para fazer álcool, o gado e a celulose, né, as grandes Nestlé, essas monstras Cargill, estão comprando terra e se não estão comprando terra, estão comprando através de laranjas o controle de territórios brasileiros. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Então, mas aí o que o senhor propõe? Não deixar que essas empresas comprem? Uma lei que impeça essas empresas de adquirir esse nível de terra? Reforma agrária? Como é que é? Vamos lá. Toda propriedade de mais de 1.000 hectares deve ser suscetível de desapropriação, independentemente de ser produtivo ou não. Você dá, mas então você ficou de um radicalismo brutal. Pois é, isso vai desorganizar a economia e o agronegócio, não, Plínio? Vai afetar as contas públicas e a economia do país. Exatamente. Aí vai trazer inflação. Inflação é uma coisa que afeta mais o pobre. Uma proposta dessa, se levada adiante, ela não desorganiza economicamente o país? Se você olhar do ponto de vista puramente setorial. Tá. Se fizer só isso, se organiza. Mas tem que fazer no global. Entendeu? Não acho que o Brasil precise crescer a uma loucura por ano, não acho. Porque quem cresce não é o povo brasileiro, quem cresce é o capital que está aqui dentro, do qual a maioria não é nacional, entendeu? Então, você tem um crescimento que é um crescimento para um grupo social, não é um crescimento para a população inteira, entendeu? De modo que não acho que seja necessário exportar tanto, não acho, entendeu? O Brasil já tem uma capacidade produtiva, se você quiser em termos marxistas, o grau de desenvolvimento das forças produtivas já está suficientemente grande para que você possa ter um crescimento endógeno aqui dentro, menor, mas é possível mas bem isso no distribuído. Mundo globalizado? Não é um fechamento que vai resultar em menor riqueza para todo mundo, Primo? O mundo está globalizado há muito tempo, Kennedy. E nenhum país que hoje é desenvolvido deixou de viver 20, 30 ou 40 anos fechado. Fechado. A China fechou, fez 2 coisas, reforma agrária e educação. Esses são os 2 pontos que eu quero ver se... Mas eu quero, não vou deixar... Só pedir um minutinho para a gente fazer um intervalo. Sem uma referência. Diga. Quem propôs o limite de propriedade para mim foi o Jean Goulart, que
estava longe de ser esquerdista. Tá certo. Licença um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o Plínio de Arruda Sampaio.